pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus, percorrendo toda aquela região. Levavam os doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de suas vestes. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, uma palavra nos chama muita atenção no Evangelho de hoje. Diz o texto que as pessoas reconheciam nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nos finalmente do capítulo 6, onde Jesus já fez um longo percurso que inclusive nós fomos acompanhando ao longo destes últimos dias, a formação do colégio dos apóstolos, dos discípulos, da revelação da sua identidade, da sua graça no meio do povo, por meio de milagres, sinais e prodígios. Tudo isso fez com que as pessoas pudessem reconhecer que aquele homem era o Filho de Deus, que era aquele prometido do Antigo Testamento. Soa também uma pergunta para nós diante disso. Nós estamos reconhecendo em tudo nosso Senhor Jesus Cristo? Em cada momento da nossa vida, Jesus se faz presente, nós sabemos quem Ele é, ou nós deixamos para reconhecê-lo somente nos momentos litúrgicos que nós participamos, nas celebrações, ou nos momentos devocionais, no Santo Terço, na Via Sacra ou em outras práticas. De modo que nós precisamos entender a partir deste texto sagrado que é preciso ver Jesus em tudo. Jesus na criação, Jesus no irmão, Jesus nos sofredores, Jesus na Eucaristia, Jesus nos enfermos, para que de fato a nossa vida seja um eterno reconhecimento da ação divina de Deus em nosso meio. Hoje nós celebramos a memória de Santa Águida, uma mártir que reconheceu, por meio da castidade e da sua força, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz os seus biógrafos que Santa Águida, muito jovem, decidiu se consagrar totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo, com o desejo de ser esposa de nosso Senhor. E assim fez. Só que no seu período, havia o período também das grandes perseguições aos cristãos. Isso porque ela é da época do início da igreja, do 3º século, aonde muitos mártires que nós conhecemos também foi alvo de perseguição e morte por não negar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E desencadeado uma perseguição para os cristãos nesse século pelo imperador Décio,
Santa Águida, jovem, também desejosa de se entregar por Nosso Senhor, ela acaba se esquivando um pouco das perseguições, e quando ela volta para a sua região na Itália, o prefeito daquela região pede que Águida vá até os seus aposentos, e ali ele quer que Águida fique com ele para que possa se casar e possa romper com a sua promessa, o seu vínculo de amor com nosso Senhor Jesus Cristo, e também deixar as práticas, segundo os pagãos, supersticiosas dos cristãos. Isso porque o cristianismo, como uma religião inovadora, não era bem vista, não só pelos judeus, mas também pelos pagãos. E ela afirma com toda força e clareza o propósito que ela tinha feito a Deus, de não se entregar a homem algum, mas somente a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito irado, o prefeito, chamado Quiciano, faz com que Águida passe por grandes tormentos. Primeiro, diz alguns que ela teve os seus seios arrancados, por isso que se vocês olharem aquela imagem, vocês vão perceber ali, né, sinais de sangue. Alguns outros vão dizer que ela teve somente os mamilos arrancados. Mas de modo que isso foi muito cruel no princípio, para que Águida pudesse renunciar o seu propósito e também renunciar à fé. Mas isso não fez com que ela hesitasse naquilo que ela havia escolhido. Ela continuou dizendo não ao prefeito e ele enviou-a para o cárcere para sofrer muito. Daí acontece um dos primeiros sinais extraordinários. Naquela mesma noite, São Pedro apóstolo aparece a Santa Águida e por intercessão ela fica curada. Jesus faz com que aquela mulher tenha os seus seios restituídos. E aquilo chama muita atenção dos soldados no dia seguinte, que a leva novamente ao prefeito, para que ele pudesse tomar as medidas cabíveis. E novamente ele quer que ela renuncie à fé, os seus propósitos, e fique com ele. Bravamente ela volta a dizer não, e aí começa uma sessão de torturas. Ela é arrastada pela cidade, em meio aos vidros, em meio a cacos de telhas. Depois ela é jogada em uma fogueira para poder ali renunciar à fé. Mas ela, com um ímpeto de fato doar a sua vida pelo seu esposo, ela renuncia àquele momento e percebe que ali, em Jesus Cristo, se operava de fato a grande graça de ter se consagrado a nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a tradição que tiraram ela da fogueira e ali nos seus últimos atos de louvor a Deus, ela se entregou a nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele era o seu único amor. E consumiu-se, dando o seu último suspiro e padecendo. Um testemunho muito bonito para que nós percebamos que as nossas promessas, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós fazemos, é louvável a nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós precisamos lutar por estes propósitos, mesmo que o mundo nos imponha algo contrário a isso. Mas aquilo que nós recebemos, aquilo que nós acreditamos, deve ser uma realidade impressa no nosso coração e defendida, mesmo que custe a nossa vida, como custou a vida de Águida e muitos outros que por amor, totalmente amor a Jesus Cristo, se doaram pelo reino de Deus. Que pelo exemplo desta mulher nós saibamos reconhecer, como no Evangelho aqueles homens reconheceram Jesus, os sinais de Deus e perceber o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer perto dEle. Quero convidá-los a fechar os olhos por um instante. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que com a fé que nós possuímos, possamos tocá-lo cotidianamente,
não de forma física, mas de forma espiritual, para que em tudo saibamos reconhecer o projeto de salvação de Deus para cada um de nós, e que em meio às cruzes e dores que nós carregamos neste mundo, possamos ter nosso Senhor Jesus Cristo como a nossa luz verdadeira, como nosso sinal esse que é uma contradição para este mundo, e que nós saibamos ser estes homens e mulheres que contradizem as práticas mundanas que nos afastam da graça e da comunhão com nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.